Keanu Reeves, escritor. Então tá, bora trocar uma ideia sobre. Fala pessoal, eu sou o André do Arsenal Books e como prometido no vídeo de leituras do segundo semestre de 2024, eu tinha na minha meta terminar as HQs roteirizadas, escritas e idealizadas pelo nosso querido John Wick, o Keanu Reeves, e eu consegui concluir essa meta. Então eu quero trocar uma ideia sobre esse material em específico, mas também aproveitar para a gente trocar uma ideia num todo sobre a carreira do Keanu. Our first guest tonight is a very major movie star. He's responsible for $4.5 billion in ticket sales, but what he really wants to do is write comic books. This is his dream come true. It's called Berserker. Volume 2 is out now. Please say hello to Keanu Reeves. Pessoal, bora lá, tá? Aqui a gente tá falando de Berserker, ou como ficou o título oficial, BRZRKR, que seriam só as consoantes aí da palavra Berserker, tá? Berserker foi originalmente concebido em 12 edições nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele foi compilado em 3 encadernados pela editora Panini, tá? Que compilam essa fase como um todo. Então aqui a gente tem o volume 1 de Berserker, o volume 2 e o volume 3. Obviamente vai estar passando aí na edição do vídeo para vocês a arte, um pouco mais de detalhes dessas HQs, até porque tem coisas bem interessantes aqui que eu quero comentar. Tá? Mas eu acho importante a gente pontuar algumas questões antes de entrar propriamente no material, se é bom, se vale a pena ou não. É interessante a gente pensar o seguinte, tá? Esse aqui, obviamente, é o primeiro trabalho do Keanu Reeves como escritor e principalmente dentro do cenário de HQs. Automaticamente, só de carregar o nome dele na capa, a gente já teve esse quadrinho batendo recorde nos Estados Unidos. Então ele entrou já como o segundo quadrinho mais vendido da história no século XX, no mercado americano, e ficou em segundo lugar com cerca de 615 mil cópias vendidas só em pré-venda. Então a HQ nem tinha sido lançado o volume 1 e ele já tinha vendido 615 mil cópias. Berserker, man. The first edition sold 650,000 copies, which is crazy. I didn't know that. Did you know it was it's the most like popular new character comic book of like the century or something like that. Obviamente, também com o avanço dos números, essa HQ ela acabou entrando nas 20 mais vendidas da história do mercado americano. Então, é só para a gente ter uma dimensão do que é o impacto de um nome hollywoodiano como o de Keanu Reeves, né, que está tão em alta nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, como esse chamariz ele dá um ganho, uma força muito grande para um mercado que nem sempre apresenta números tão expressivos. Obviamente, se a gente comparar mercado americano com o mercado brasileiro, são universos totalmente diferentes, principalmente na questão de números. Mas até mesmo para o mercado americano, quando o cara consegue trazer alguém desse quilate, pesa muito. E falando mais um pouquinho sobre a concepção dessa obra aqui, tem uma questão um pouco engraçada. Originalmente, isso aqui sai lá fora pela Boom Studios. É uma editora que tem certo reconhecimento, principalmente lá fora. Obviamente, ela não está em mesmo par de igualdade de Marvel, DC ou até uma Image Comics, por exemplo, mas a Boom Studios ela tem uma relevância bem interessante lá fora. E obviamente essas editoras, principalmente HQs, elas têm diversas propriedades intelectuais que elas tentam negociar principalmente para ganhar as telas, seja no formato de séries ou seja em filmes, né? E a Boom Studios ela tinha algumas reuniões marcadas com alguns, enfim, figurões aí do mercado de Hollywood, e até que eles chegam em uma delas e uma das pessoas que vai participar é o próprio Keanu Reeves, né? E conversa vai, conversa vem, aquele papo todo, reza a lenda, que o Keanu comentou que ele tinha uma ideia, uma concepção bem breve assim, sobre um personagem que ele gostaria de ver ganhando vida. Se tratava de um imortal que vivia desde a pré-história da humanidade e ele tinha um poder de regeneração absurdo e ele era movido pela violência, ele precisava da violência, era um personagem muito forte, capaz de arrancar o coração de alguém com um soco.
Ele até fala isso numa entrevista, eu vou deixar até o trecho, é bem cômico dele contando, porque a empolgação do Keanu Reeves é uma das melhores coisas dele, né? Eu gosto como ele se empolga falando sobre os materiais que ele participa ou até outros materiais que ele admira. I have this idea of this guy who can punch through people's chests and rip their arms out. And, you know, who was born 80,000 years ago, and they kind of went... E aí, obviamente, o pessoal ali da Boom Studios deu um estralo. Pô, calma aí, tu tem um personagem que tu pensou mesmo que vagamente aí em como tu quer conceber ele. Já trabalhou com HQ? Pô, não trabalhei. O que tu acha? Te interessa de montar esse projeto conosco? Keanu Reeves topou, achou a ideia maneiríssima. É importante, Keanu Reeves é um puta nerd, tá? Ele é bem engajado nessas situações e eu vou até falar um pouco mais sobre isso pra frente. E, obviamente, o Keanu Reeves topou. Óbvio, né? Até pela falta de experiência do Keanu e também para dar todo o suporte necessário, também a agenda desse cara não deve ser muito simples. Eles convidaram já alguns figurões do mercado de HQs para compor esse time. Então a gente tem como roteirista ao lado do Keanu Reeves o Matt Kindt, tá? Isso é importante. Muitas pessoas olham o Keanu Reeves e o Matt Kindt como roteirista e, então o Keanu só deu a concepção. Não, negativo, ele é acreditado como co-roteirista. Então os dois trabalharam escrevendo o texto dessas HQs propriamente ditos, tá? Os desenhos ficaram a cargo do Ron Garney. O Ron Garney é um cara que já está há bastante tempo na indústria, ele tem inclusive um prêmio Eisner na carreira. O Eisner seria, dentro do mercado americano, como um Oscar nos quadrinhos, tá? Para quem não é familiarizado. E também o Bill Crabtree para fazer as cores dessa HQ. Só que fica aí um ponto curioso para nós brasileiros, tá? As capas de Berserker, eu vou estar mostrando obviamente essas aqui das edições, mas eu vou deixar na edição do vídeo, passando as artes por inteiro das capas, porque elas são desenhadas pelo brasileiro Rafael Grampá. Rafael Grampá, que hoje, dentro da indústria brasileira e pensando, olhando com uma visão de fora, acho que ele é o maior nome aqui dentro do Brasil hoje no quesito HQs. Ele tá escrevendo um run ali curto pro Batman, né? Poxa, ele tá fazendo dentro do selo Black Label, então não na linha regular mensal do Batman, ele tá fazendo a história dele fechada do Homem-Morcego, que assim, saiu os 2 primeiros volumes aqui, é pra série se encerrar em 4, a gente não tem previsão por diversos adiamentos da parte 13 e consequentemente da última parte, mas assim, se eu posso dizer, é uma HQ que vale muito a pena vocês pegarem os 2 primeiros volumes que já estão disponíveis aqui no Brasil, também pela editora Panini, e aí torcer para que chegue o quanto antes, porque até agora, com 50% da obra concluída, vale muito a pena. Feito esse preâmbulo, feito esse parênteses, tá? Vou deixar passando para vocês as artes do Grampá, porque ele trabalhou não só como capista das edições, mas ele também fez toda a concepção de personagem, o design dos personagens. Obviamente, vocês vão ver que o Bi, como é o nome do nosso protagonista aqui, é o Keanu, né? Não tem como ser diferente. A imagem do Keanu, obviamente, ela não deveria estar estampada somente com o nome dele, mas também na lata do nosso protagonista. E também, vamos lá, não existe ponto sem nó nesse mercado. Existem rumores, eu não consegui achar uma confirmação ainda, mas os rumores são muito fortes de que a Netflix já comprou os direitos disso aqui para fazer uma adaptação. Então, muito em breve, obviamente, e eu acredito, pensando friamente, que isso aqui também veio com uma ideia de concepção já de vender os direitos, sabe? Para uma produção cinematográfica, uma produção para TV. Então, obviamente, a gente deve ver isto ganhando as telas em breve, ou talvez demore um pouco mais, mas enfim, em algum momento vai chegar. Bom, pessoal, essa HQ ela foi lançada aqui no Brasil num acabamento bem padrão Panini, capa cartão, tá? Um encadernado contendo 4 edições em cada uma delas, então totalizam as 12, e papel couché, tá? De boa gramatura, então a qualidade assim do papel, da leitura, da arte e das cores não é prejudicada, tá muito bem feito, tá? Tem um vernizão localizado aqui na capa que dá um ganho para a arte do Grampá. E aí eu vou entrar um pouco no que dessa história aqui, tá? Pensando em enredo, pensando em arte, pensando em desenvolvimento e principalmente se vale ou não a pena estar comprando e correndo atrás desse material. Importante, tá? Deixa eu até conferir isso aqui junto com vocês. Perfeito, ó. O volume 1 e o volume 2, o preço de capa é R$ 32,90.
Já o volume 3, ele é R$ 39,90. Até porque ele tem um pouco mais de páginas, tá? O volume 1 e 2 contam com 128 páginas e o volume 3 conta com 136 páginas. Então, obviamente, ele é um pouquinho mais caro. Por favor, se vocês se interessarem por tudo que eu compartilhar aqui com vocês, comprem essas HQs no site da Amazon através do link. Ajuda demais o trabalho feito por aqui. Eu quero reunir essas comissões que eu consigo arrecadar por lá, obviamente para investir tudo dentro do canal. Eu tô com muita ideia borbulhando e vai vir coisa boa aí pela frente, tá? Mas bora falar sobre isso aqui, não vamos se dispersar muito também. Pessoal, eu vou dar uma breve sinopse, porque assim, é um quadrinho focado na ação. Tu vai ver muitas cenas de ação compondo as páginas, então a leitura, querendo ou não, ela é rápida. É um ponto que a gente vai discutir se isso, como é que ficou esse balanço entre roteiro, arte, como é que flui a leitura desse material. Mas a sinopse básica é que a gente vai acompanhar o Bee, né? E o Bee, que é a figura do Keanu Reeves, ele é, como eu disse, um imortal que vive já há 80 mil anos no planeta Terra. Ele, na época que a gente passa a acompanhar, fica localizado aqui nos nossos dias atuais, ele não tem muita lembrança de toda a sua história, né? Ele não tem lembrança da sua origem, mas ele faz serviços para o governo americano em troca de, principalmente, descobrir uma cura para sua imortalidade. O Bee é um cara que ele tá cansado, ele tá exausto da violência. Ao mesmo tempo que ele precisa da violência, ele precisa saciar o desejo de violência dele, quando ele tá num clima mais ameno, por assim dizer, cara, ele tá cansado da vida que ele leva há 80 mil anos massacrando todo mundo. E, obviamente, ele vai prestar os serviços dele, emprestar as habilidades dele pro governo americano em troca de descobrir como que ele vira mortal, né? Porque ele quer acabar com esse sofrimento, tanto dele quanto das pessoas que ele já fez o mal. E é em torno dessas conspirações, obviamente, que a gente passa a conhecer os personagens ali dentro do seio do cenário americano, tanto no exército, quanto na parte mais da política, arqueólogos, enfim. E o Bee começa principalmente a lembrar da sua origem, né? É feito todo um trabalho quase como um psicólogo tentando fazer aquelas questões de hipnose, só que obviamente é feito bem através do sofrimento, quase como essas sessões de hipnose para que o Bee consiga recobrar da onde ele vem. E talvez da nascente dele eles consigam descobrir a origem para cancelar isso que ele trata quase como uma maldição. Então a gente vai acompanhar essa jornada do Bee tentando descobrir como que ele faz para se curar. É uma sinopse básica, é uma história que a gente já viu, pelo menos conceitualmente, muitas vezes. Não esperem nada de original por aqui. A concepção até da história como um todo, ela é simples. Se vocês veem Keanu Reeves falando, é exatamente aquilo, sabe? Eu pensava num cara que tinha tanta força que ele podia arrancar o coração das pessoas com uma mão. E ele também era um imortal, e ele vive há muito tempo, e ele tá cansado. Cara, a gente já viu isso. O próprio Bee, os poderes dele, só falta as garras para ele ser o Wolverine. O poder de regeneração dele é um troço absurdo. O Bee, ele sai e volta das missões completamente desfigurado, que ele é levado a situações extremas. Tem até me lembrou, porque assim, o Bee ele fica tão detonado em algumas passagens aqui, que me lembrou um jogo que saiu na época ali pro Play 3, pro Xbox 360. Eu acho que era Never Dead o nome. Um jogo horrível de ruim, mas tinha essa concepção, sabe? O personagem ele era imortal, e aí conforme tu ia sofrendo dano, tu ia perdendo um braço, tu podia virar só a cabeça do personagem e continuar jogando com a cabeça, pulando para recobrar para recolher os teus pedaços do corpo e se montar de novo e continuar a jogatina. Tinha um conceito legal, um conceito bacana, mas era uma bosta de jogo. Eu vou até deixar aqui a capa se alguém lembra disso daí. Daí a gente entra numa coisa que eu acho muito legal, tá? Que é explorado bem aqui dentro da HQ. Como o Bee, ele é um guerreiro aí que vive há 80 mil anos, a gente vai poder ver no desenrolar das páginas não só a arte sendo explorada nos dias atuais, porque a gente vai ver nessas sessões de terapia ele recobrando o passado, então a gente vai passar pela Idade da Pedra, a gente vai ver algumas cenas na Idade Média, sabe? O Bee participando de guerras épicas que aconteceram na história da humanidade.
Então abre espaço para te ter até um sentimento de meio Conan aqui dentro da obra, sabe? Um barbarismo, aquela questão medieval. Tu pode ver aqui na capa até do conceito do Rafael Grampá, vai ver espadas, aquelas pistolas de pirata, armas atuais, machados, sabe? Então tu vê toda essa parte que eles acabam brincando, fica como um parque de diversão histórico, assim, sabe? Então essa questão é bacana, porque tu tem uma diversidade muito grande das localidades, das cenas, até no estilo dos personagens como um todo. Então isso é bacana, tá? Aí eu pego esse gancho para falar sobre a arte do Ron Garney, tá? Tem até alguns shorts que eu postei aqui no YouTube enquanto eu estava lendo os volumes em si, que assim, eu tinha gostado muito da arte do Ron Garney no primeiro volume, tá? Tinha sido muito satisfatória, ela tinha sido um gore na medida certa, pesado e sem medo de mostrar o que ele queria mostrar, com um detalhamento de personagens bacana. Eu gostei muito do estilo da arte do Ron Garney no primeiro volume, tá? No segundo volume, a qualidade ela se mantém, tá? Não tem nenhum ganho, nenhuma perda. Segue o mesmo ritmo e tá ótimo, tá excelente. Agora, no terceiro volume, eu vou deixar para falar isso aí como um todo, tá? Aqui vocês pensem nessa análise que eu vou fazer tanto pro roteiro quanto pra arte. Cara, o terceiro volume é disparado o pior dos três, tá? O primeiro volume é bom, o segundo volume eu gostei muito e o terceiro ele decai com força, tá? Porque eu acho que o terceiro ele não fecha a série bem. Eu acho que ele desperdiça algumas oportunidades, algumas portas que mais ou menos se abriram no primeiro e no segundo volume e elas não fecham bem, elas não fecham com qualidade. O encerramento da obra como um todo, assim, as últimas páginas, legal, é bacana. Mas todo o desenvolvimento desse clímax, cara, não, vamos ser sinceros, não é legal. Me pareceu corrido, tá? Me pareceu que foi um projeto que ele não poderia atrasar ou algo do gênero e faltou, sabe, aquele polimento. O primeiro e o segundo volume foram competentes, mas aqui não deu certo, tá? E aí eu falo tanto em termos de roteiro, eu acho muito corrido, eu acho as explicações vagas, fica confuso. Eu acho que o principal ponto negativo que pega é a confusão que isso aqui gera. E também, cara, a própria arte do Ron Garney. Eu vou tentar mostrar aí na edição um comparativo da arte entre a primeira e a terceira edição para vocês verem que, cara, são cenários mais simples, são detalhamentos menos profundos nos personagens, são páginas que parecem sem inspiração, cores, até mesmo as cores, elas dão uma murchada, mas as cores eu não vou nem até botar a culpa no próprio artista, mas assim, na escolha de cenas, enfim. Sabe? Então, assim, o terceiro volume ele decai muito tanto em arte quanto em roteiro. Daí vocês me perguntam o seguinte, tá, André, então, assim, resumo da ópera não vale a pena. Não, pelo contrário. Eu gostei muito do que eu vi. Eu me diverti ao longo dessa leitura. E eu acho que essa é a proposta principal. Cara, não vamos esquecer que aqui a gente tá falando de uma HQ de super-herói, uma HQ de ação. Até se a gente olhar de novo a concepção disso aqui, o roteiro aí não é algo primário, sabe? É para mostrar cenas de ação intensa, é para mostrar um personagem porradeiro, mas que tem suas dúvidas, tem seus questionamentos, que no primeiro volume vão bem, no segundo volume evoluem significativamente. O segundo volume para mim foi o melhor, tá? E talvez até por isso, por eu ter gostado do primeiro, ter gostado ainda mais do segundo, eu fui com a expectativa mais alta pro terceiro e quebrei um pouco a cara, tá? Mas no frigir dos ovos eu acho que é uma obra que como um todo vale a pena ser conhecida. Eu indico ainda assim, né? Para quem tá acostumado, obviamente, com o mercado americano de HQs. Não esperem nada espetacular, mas esperem por boas páginas de diversão, tá? Valeu a pena na minha concepção. Eu vou manter ele dentro da minha coleção, até porque foi anunciado que o universo de Berserker vai se estender. Novos materiais vão chegar por aí e, principalmente, o Keanu Reeves vai continuar participando. Então, assim, é um universo que eu acho que é válido, ele tem algo para nos dizer, eu só quero que ele seja um pouco mais explorado, principalmente que ele tenha um pouco mais de inspiração para sair um pouco da mesmice, assim. Eu acho que
eu senti um potencial muito grande quando eu fechei o segundo volume e vi ele sendo desperdiçado no terceiro. Mas nada que não dê para ser consertado aí pra frente, eu fico contente que Berserker vai continuar saindo. Então Panini, já fica de olho aí para trazer os materiais novos para nós o quanto antes, tá? E aí, pessoal, eu aproveito esse vídeo para a gente trocar uma ideia sobre o Keanu Reeves, que eu acho que é uma figura icônica. Eu gosto dessa oportunidade que eu tenho de estar falando sobre uma outra arte que eu aprecio muito, que é o cinema. E o Keanu Reeves, eu sei que ele evoca sentimentos mistos. O Keanu Reeves, querendo ou não, ele leva multidões às telas de cinemas. E principalmente eu acho que pelo carisma que ele passa. Eu me arrisco a dizer que tu pode até não gostar dos filmes do Keanu Reeves, tu pode até não gostar da atuação do Keanu Reeves, mas eu acho que pelo que a gente conhece, pelo que chega até nós, não tem como tu não gostar do Keanu Reeves, sabe? Keanu Reeves que virou uma imensidade de memes, principalmente aqui no Brasil, o Sad Keanu, aquela coisa toda, que obviamente existe uma falta de contexto para esses materiais, mas que obviamente são engraçados, só que daí isso aí acaba virando também um pouco de lenda urbana, sabe? Ah, o Keanu como cara que passou por inúmeras tragédias dentro da vida. Eu fui atrás um pouco da biografia do Keanu Reeves, eu deixo até linkado aqui embaixo na descrição um vídeo excelente. Cara, tem uns 40 e poucos minutos esse vídeo, que é do canal Biographer, que eu acho muito bom esse canal, tá? E contando toda a trajetória do Keanu Reeves, então eles vão passar por todos os filmes na carreira e como foi recepcionado esses filmes, vale muito a pena, assistam. E ali eles contam muito sobre também a vida do Keanu como um todo. E eu achei bacana porque tem questões interessantes ali pra gente debater. Então eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o nosso ator que nasceu em 64 em Beirute, tá? Capital do Líbano. Então o Keanu Reeves ele não é americano e ele não é canadense. Canadá, que é o país que ele adotou como lar, por assim dizer. A cidadania dele hoje é canadense, mas o Keanu Reeves ele nasceu no Líbano e ele foi para os Estados Unidos muito cedo. Ele tinha ali cerca de 5 anos, quando o pai dele já tinha abandonado a família. Quando o pai dele abandonou a família, se eu não me engano, ele tinha por volta dos 3 anos. Ele veio com a irmã mais nova e a mãe para os Estados Unidos. E a mãe, ela acabou, né, tendo que ter diversos trabalhos ali para sustentar a família. Mas em Nova York, que foi o primeiro local que eles chegaram, ela conheceu o Paul Auster. O Paul Auster era um diretor de teatro à época em Nova York. Eles acabaram tendo um relacionamento que não foi muito longo, foi por volta de 2 anos. Mas o Keanu Reeves sempre teve um contato muito próximo com o Paul Auster. O Paul Auster serve como a base de pai para o Keanu, né? O Keanu até em diversas entrevistas ele comenta sobre isso, que talvez o mais próximo que ele tenha tido de uma figura paterna tenha sido na figura do Paul, né? Embora ele tenha retomado, mesmo que brevemente, o contato com o pai biológico, Samuel, ele não vê nesse homem a figura paterna, mas sim no Paul, sabe? E até eu vou avançar um pouco depois, porque o Paul vai ser importante mesmo após o divórcio do Paul e da Patricia, mãe do Keanu. E nessas andanças da família do Keanu, ainda quando ele era pequeno, ele acabou indo morar no Canadá, ele se interessou por esportes, principalmente locais como o hóquei no gelo, né? O Keanu, ele era goleiro de hóquei e ele pensou seriamente em seguir a carreira como atleta, mas acabou que por algumas circunstâncias da vida não conseguiu dar prosseguimento. E sendo um aluno muito disperso, um aluno problemático, o Keanu ele foi diagnosticado com dislexia. Ele acabou concentrando, como um jovem muito inquieto, as suas forças e atividades em materiais que fossem do seu agrado. E foi principalmente na dramaturgia que ele encontrou o lugar dele, né? Então ele muito no cenário do teatro, depois obviamente tentando galgar o espaço dele nas telas de cinema. E foi nos anos 80 que ele chuta o balde, se muda para Hollywood. E ele tem lá em Hollywood o apoio de novo do Paul Auster, que já estava divorciado da mãe do Keanu fazia tempo. E o Paul Auster acolhe o Keanu Reeves ali naquele início de carreira, quando ele ainda tentava alguns papéis, conseguia alguns papéis, principalmente em comerciais. Keanu Reeves foi muito comercial antes de estourar realmente na carreira, mas ele foi de pouquinho em pouquinho conquistando o espaço dele, tá? E o Keanu, ele tem uma questão que virou meme também, né? O Keanu, embora ele já tenha aí seus 60 anos, ele não parece, né? Não aparenta a idade que ele tem. E sempre foi assim.
O Keanu sempre pareceu mais novo do que ele era. E isso acabou culminando de muitos dos papéis que ele fazia na vida dele eram de jovens, papéis adolescentes, né? Tanto é que um dos principais filmes da carreira do Keanu Reeves que todo mundo lembra é o Bill e Ted, né? E ele queria muito no íntimo dele se desvencilhar dessa imagem de o ator jovem, o ator adolescente, ele queria fazer papéis mais sérios, sabe? Só que essa questão era um problema. E porra, tu vai dizer não pra uma oportunidade, mesmo que seja um filme adolescente, se tu precisa de dinheiro e tu quer alavancar tua carreira? É óbvio que não. Então o Keanu Reeves abraçava tudo isso, mas ele tinha naquele íntimo assim, porra, eu queria ser levado mais a sério dentro do cinema, sabe? Tinha um pouco desse quê. Isso me lembra muito, eu fiz uma resenha um tempo atrás do livro Tolos Imortais, do Bernard Cornwell, que conta a história do período ali do teatro elisabetano em Londres. E o personagem principal era o Richard Shakespeare, irmão do William Shakespeare. Tá? E o Richard Shakespeare, à época, né, anos de 1500, ali, século XVI, os atores mais jovens e mais bonitos, eles interpretavam papéis femininos. E o Richard Shakespeare, quando interpretava as peças do irmão, o William, obviamente, ele sempre ficava com esses papéis femininos. E ele tinha o sonho dele de ser levado a sério dentro do teatro, de fazer papéis masculinos, de fazer papéis importantes. Então dá pra fazer essa correlação, assim, que eu achei bacana, porque o Keanu queria ser mais importante do que ele vinha sendo dentro do cinema. E foi pro final dos anos 80 que ele consegue o primeiro papel mais relevante, que começou a chamar a atenção do Keanu Reeves pro mundo, que é o papel no filme Juventude Assassina. Tá? Eu confesso que eu não consegui, não tive a oportunidade de ver esse filme, tá? Mas foi com Juventude Assassina que ele começou a ganhar essa certa relevância. E aí vem um grande filme na carreira dele, e um grande marco para ele, que é quando ele faz um filme praticamente independente, chamado Garotos de Programa. Não só esse filme ele foi importante para a carreira do Keanu Reeves, porque a atuação dele foi consistente, mas também porque apresentou para ele um dos grandes amigos que ele fez ao longo da vida, que era o River Phoenix, que era o protagonista junto do Keanu nesse filme. E o River Phoenix, para quem não associa, é o irmão do nosso atual Coringa, o Joaquin Phoenix. E o River Phoenix, ele era um astro em ascensão, assim, no final dos anos 80, início dos anos 90. Ele era o grande rosto de Hollywood jovem, assim, sabe? Considerado um dos atores mais promissores. Eu tenho na minha memória que o filme mais relevante, pelo menos pra mim, do River Phoenix foi o Conta Comigo, a adaptação do conto O Corpo, do Stephen King. O grande ponto é que o River Phoenix e o Keanu Reeves, eles tornaram-se quase que inseparáveis. Só que é também no início dos anos 90 que o River Phoenix ele acaba falecendo de overdose na porta de uma boate chamada Viper. Boate essa que tinha como um dos proprietários o Johnny Depp. E o River Phoenix ele tinha já um sério problema com drogas, ele convivia com pessoas, principalmente do meio musical, que, né, era um cenário em constante turbulência nesse quesito com relação com as drogas. Né? Tanto que nessa mesma noite, por exemplo, quem estava junto do River Phoenix eram os dois grandes amigos do ator também, o Flea e o John Frusciante, baixista e guitarrista, respectivamente, do Red Hot Chili Peppers. E essa morte muito precoce do River Phoenix, ela teve um abalo substancial no Keanu Reeves, né? O Keanu, dizem as fontes que ele inclusive não conseguiu ir ao velório do River Phoenix, então ele viveu o luto de uma forma mais resguardada, né? Cada um lida com o luto da forma que lhe convém, ou da forma que se acha mais saudável para isso. Só que o grande ponto é que quando tu é uma figura pública, pouco importa o que tu pensa, o que tu sente, né? O Keanu Reeves ele foi duramente criticado por não falar sobre o River Phoenix, não ter comparecido ao velório do amigo. Your most lasting memory for making this movie? River Phoenix. Sabe? E essa carga de críticas, obviamente, com uma carreira em ascensão, que tu tá tentando buscar teu espaço ainda, isso deve ter uma pressão ainda maior. Então o Keanu passou ali a lidar com algo que ele não estava entendendo muito bem. Antes dessa morte do River Phoenix, que foi em 1993, o Keanu Reeves ele estreou ao lado do Patrick Swayze, um dos grandes filmes de ação dos anos 90
Tá, eu só não vou dizer que é o principal filme de ação, porque a gente viu ali Matrix, aquela coisa toda, mas que era o filme do original chamado Point Break, né, que aqui ficou como Caçadores de Emoção, que o Keanu Reeves vivia o agente especial Johnny Utah, né, e o Johnny Utah, ele chega ao FBI para investigar uma gangue de assaltantes a banco, né, e aí começa essa investigação que o leva a um grupo de surfistas, e ele precisa se infiltrar nisso. Pra geração mais nova, tá? Velozes e Furiosos no início, é que agora já faz tempo também, caralho. Já faz tempo também que veio o primeiro Velozes e Furiosos, mas o primeiro Velozes e Furiosos, ele pega o roteiro de Point Break, de Caçadores de Emoção, e tira do surf e passa pra rachas de rua. Mesma coisa. E daí tu imagina o Keanu Reeves como o Brian e tu imagina o Toretto sendo o Patrick Swayze. E aí a gente tem essa investigação, óbvio, cria-se uma relação e começa toda essa história de perseguição aí pra tentar descobrir, desvendar quem é esse grupo de assaltantes a banco. Tem até uma curiosidade interessante que eu vi, que tem uma cena, anos 90, já faz tempo, se vocês não viram esse filme é um leve spoiler, mas também não tem nada demais, tá? Tem uma cena que o personagem do Patrick Swayze, ele salta de avião, que é o Bodhi. Ele salta de avião e o Keanu Reeves, ele salta atrás dele, só que o Keanu salta sem paraquedas. E teve um capítulo do Mythbusters, você se lembra do Mythbusters? Aqueles que desvendavam os mistérios aí, os caçadores de mitos. E tem um episódio que eles tentam reproduzir essa cena para entender se realmente era possível ele saltar depois daquela distância de tempo, aquela altura, se era possível, porque o Keanu Reeves ele alcança o Bodhi, né, o Patrick Swayze, e eles têm até um diálogo no ar ali. É foda demais essa cena, vejam. Tá? E aí os Mythbusters eles tiram as conclusões deles se essa cena realmente era possível de ser feita na vida real. Tá? Então fica uma curiosidade muito bacana. E mais uma curiosidade ligando principalmente aí com a música, tá? Um dos atores desse filme que faz um vilão um pouco importante ali de um outro grupo de surfistas é o Anthony Kiedis, vocalista do Red Hot Chili Peppers. This the guy? Yeah. Okay. I know. This is where you tell me all about how locals rule and yuppie insects like me shouldn't be surfing your break and all that, right? Nope. That would be a waste of time. Então o Keanu Reeves propriamente sempre foi um cara muito ligado com a música. Tem um ponto interessante porque nessas andanças de trabalho da mãe dele, o trabalho que ela fez mais sucesso foi como figurinista. E ela acabou sendo figurinista de diversos astros da música. Cito alguns como David Bowie, principalmente, e também o Alice Cooper, com quem o Keanu Reeves passou bastante tempo. Teve bastante convivência com o Alice Cooper. Não à toa, né, o Keanu Reeves ele é um apaixonado por música, ele tem a banda dele de rock que é chamada de Dogstar, ainda nativa, eles ainda fazem shows. Obviamente não tem tanta relevância no cenário musical, mas ele segue nesse projeto porque já faz bons anos, eles têm 3 álbuns lançados. Então fica aí a curiosidade para quem quiser conhecer o Keanu Reeves músico, tem a banda Dogstar. Eu fiz só esse preâmbulo falando de Point Break porque eu queria falar de Point Break, foda-se, é um dos melhores filmes que tem. E isso foi antes da morte do River Phoenix, e após a morte do River Phoenix, o Keanu também continuou, obviamente, de forma vigorosa na carreira dele, e ele chegou a fazer o filme que todo mundo conhece, muitos idolatram, eu sei que tem alguns críticos, eu acho a melhor adaptação até hoje, querendo ou não, eu boto bastante esperança no Nosferatu, do Robert Eggers, mas eu tô falando de Drácula, de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola, que teve o Keanu Reeves como Jonathan Harker, nosso querido advogado que tem o primeiro contato ali na obra do Bram Stoker com o Conde Vlad Drácula. E o Keanu Reeves recebeu inúmeras críticas por este papel. Obviamente, a gente sabe de algumas limitações do Keanu Reeves, eu vou até falar um pouco sobre o que eu penso das atuações dele mais pra frente, mas aqui começou a ser uma coisa um pouco mais pesada, tá? Porque aqui a gente tá falando de grandes produções. O Keanu Reeves ele sofreu críticas por parte até do Coppola. É engraçado porque o Coppola ele deu algumas declarações que ele se arrepende do papel de quem ele escolheu para o papel de Jonathan Harker. Só que o Ford Coppola ele também fala o seguinte sobre o Keanu Reeves, né? Ele deixa claro então que talvez não tivesse sido a melhor escolha para o papel de Jonathan Harker, mas ele diz também que o Keanu Reeves é a pessoa mais doce com quem ele teve o prazer de trabalhar.
Então, assim, sabe, se daqui a pouco ele não é a pessoa mais competente, mas eu acho que dentro do cinema é meio unanimidade também. Todo mundo acaba gostando de trabalhar e de conhecer o Keanu Reeves. E é interessante também, fica mais uma curiosidade aqui, que tem uma cena do casamento do Jonathan Harker, o papel do Keanu Reeves, com a Mina Harker, o papel da Winona Ryder. E a Winona Ryder foi quem levou a ideia de fazer Drácula de Bram Stoker pro Coppola. E nessa cena, o Coppola tem dessas loucuras, né? Nessa cena em específico do casamento, foi contratada toda uma equipe realmente da igreja católica, sabe? Então foi um casamento realmente verdadeiro. Tanto que eles brincam, e até o próprio Keanu e a Winona Ryder brincam até hoje que eles são casados, né? Que lá atrás eles foram casados, e ele diz que de vez em quando, volta e meia, ela manda até mensagem pra ele. E aí, marido, como é que tá? Sabe? Então tem essas curiosidades interessantes sobre. Só que é a partir, principalmente desse filme, que as críticas começam a ser mais pesadas em cima do Keanu Reeves. E aí a gente, pra não se alongar, a gente entra em outros sucessos estrondosos da carreira do Keanu, principalmente Velocidade Máxima, né? Foi um também dos grandes filmes que estourou a carreira dele, que alavancou a carreira como um todo, ao lado da Sandra Bullock. Filme clássico de ação, né? Até gerou muita polêmica quando o Keanu Reeves recusou fazer a continuação desse filme, e talvez ele tivesse um sexto sentido para isso, porque a continuação é horrorosa. E aí, obviamente, a gente avança um pouquinho mais para chegar talvez no grande clássico de ação que revolucionou o cinema, e principalmente acho que é o maior clássico da carreira do Keanu Reeves, que é Matrix, né? Matrix em 99 reformulou tudo, né? Trouxe uma visão única de composição de cena, de história, de cenas de ação principalmente. As irmãs Wachowski estavam muito à frente do tempo delas. Seria bom se tivesse parado no primeiro Matrix, né? Mas enfim. E o Keanu Reeves hoje ele é esse ícone da cultura pop estrondoso, assim. Sabe? Eu acho que tudo que o Keanu Reeves põe à mão, sendo de qualidade ou não, vira ouro. E muitos vão questionar essa postura de atuação do Keanu Reeves ao longo de quase todos os filmes. Muitos alegam que, o Keanu Reeves ele é o Keanu Reeves em todos os filmes. Concordo em partes. Eu acho que se a gente olhar principalmente mais pro início de carreira, o Keanu Reeves tinha uma variação maior, mas hoje em dia realmente, assim, se a gente olhar para os filmes de ação, o Keanu Reeves ele é muito do mesmo. Isso é ruim? Não. O Tom Cruise também é igual. O Tom Cruise é o Tom Cruise em todos os filmes. E os filmes do Tom Cruise são foda, sabe? Vai ter aqueles filmes horrorosos no meio da carreira, é óbvio. O Keanu Reeves, inclusive, ele foi indicado para framboesas, no plural de ouro. Piores atuações dentro de um ano, né? Se tem o Oscar, tem o framboesa também. Hoje em dia eu acho que nem pode mais isso, a cultura do politicamente correto nem pode mais fazer uma coisa dessa, mas enfim, o Keanu Reeves tem algumas indicações para framboesa de ouro. O que eu penso, assim, é que, cara, tu dizer que o Keanu Reeves está atuando mal, eu acho que tudo bem, não vou dizer que não é culpa dele, mas o grande ponto tá num casting de qualidade, na escolha de elenco, sabe? E, cara, o Keanu Reeves, ele tem um determinado tipo de papel que ele tem que trabalhar. Tu tentar botar ele em algo muito elaborado, cara, o erro tá mais em ti do que nele. Ele não vai te entregar grandes emoções. Mas tu pega um filme do John Wick, por exemplo, pra fazer. Quem faz o que ele faz no John Wick? Eu acho que quem se aproxima, assim, com esse mesmo tamanho é o próprio Tom Cruise. Mas, assim, John Wick revolucionou de novo, né? É o Keanu Reeves em mais um filme de ação revolucionando o gênero. Porra, e John Wick é foda pra cacete. O 1 é maravilhoso, assim... Vamos lá, eu acho engraçado que tá em ordem, tá? O 1 é o melhor, o 2 é o segundo melhor, o 3 é o terceiro melhor e o quarto encerra bem, mas é o pior deles. Pior no sentido que eu digo se comparado ao primeiro, porque também é foda. É um bom filme de ação. O primeiro John Wick, que é intitulado no Brasil como De Volta ao Jogo, que eu acho que o pessoal não acreditava. É que é difícil um filme vender só com o nome do personagem aqui no Brasil, né? Então, o De Volta ao Jogo, assim, ele pegou todo mundo de surpresa, ele pegou todo mundo desprevenido, sabe? Aconteceu comigo. Eu fui olhar assim, o Keanu Reeves na capa. Olhei, quando eu vi a primeira cena de ação, que tem aquela equipe invadindo a casa dele pra matar ele, eu falei, caralho, isso aqui é diferente. Isso aqui é foda. E aí tu não para. Putz, é uma cena de ação melhor do que a outra. Simplesmente sensacional. Mas o grande ponto é, Keanu Reeves é foda. Olhar os filmes dele é foda. E pra encerrar rapidinho, tem mais algumas curiosidades que eu gosto de falar do Keanu Reeves. Ele sempre foi um apaixonado por motociclismo. E hoje em dia ele inclusive tem a marca de moto dele, Art Motorcycle. Eu vou até deixar algumas imagens das motos dele. E pra quem gosta desse estilo de série daqui a pouco,
que acompanha ali para te conhecer um pouco mais de algumas personalidades famosas do mundo, tem uma série em específico que eu acho muito bacana, que é da AMC, se eu não me engano, que é Ride with Norman Reedus. Norman Reedus, para quem não conhece, não associa, é o Daryl de The Walking Dead. E o Norman Reedus, ele é um aficionado por motos, e nesse programa dele, ele pega um famoso por vez e sai rodando, tipo, as estradas dos Estados Unidos, né? E aí vai acompanhando essa jornada, eles vão parando em diversos lugares, aí eles vão se conectando, vão contando a história, como se fosse uma entrevista num road movie junto, assim, sabe? E o Keanu Reeves, ele participa de um episódio em específico na 6ª temporada, tá? Tá bem fácil de achar no próprio YouTube, bota Ride Keanu Reeves, já vai aparecer ali o Ride with Norman Reedus, Keanu Reeves. Tá? Então fica essa curiosidade. E, pô, o Keanu Reeves, ele permeia a cultura pop, tá? Ele é um grande nerd, como eu falei, ele tem adaptações do filme do Neuromancer, né, que é aquele livro clássico do William Gibson de cyberpunk, que cunhou basicamente o gênero cyberpunk. Fazendo a correlação ainda, ele tem um papel dentro do jogo Cyberpunk 2077, feito pela CD Projekt Red, que deu muito o que falar nos últimos anos aí. Eu já estou um tempo afastado dos videogames, mas eu acompanhei essa polêmica toda, né? Ele é um dos personagens principais ali da trama. Porra, ele tá sempre nesse meio, sabe? Ele diversas vezes já falou o quanto ele gosta de literatura, obviamente, o quanto ele gosta de HQs, e agora ele poder trabalhar com esse mercado também, eu acho que é um ganho importante para quem é fã de HQ. Um nome como o de Keanu Reeves por trás de um roteiro de HQ expande o mercado. Essa é uma preocupação que todo mundo que gosta de HQs, que gosta de literatura, deve ter consigo. Sempre tentar expandir esse mercado. Quanto mais expandir o mercado, melhor para nós. São mais opções, são mais obras chegando no Brasil, são mais obras do Brasil saindo para fora, sabe? Eu acho que a gente tinha que trabalhar em uníssono para transformar cada vez mais esses mercados que a gente gosta em algo maior, em algo mais substancial. Então tu sempre, obviamente, contar com nomes de peso, principalmente hollywoodianos, traz um ganho muito absurdo. Mas e aí, pessoal? O que vocês me dizem do Keanu Reeves? Obviamente, só para vocês terem uma ideia, velho, tempo do papel, eu tenho um roteirinho aqui que eu fiz para esse vídeo, tá? E tem diversos outros pontos que caberia eu entrar aqui, mas eu não quero também transformar isso em algo maçante, sabe? Eu acho que eu permeei as principais curiosidades. Existe uma parte mais trágica da história do Keanu Reeves que vale a pena ser daqui a pouco compreendida para também tentar entender um pouco mais, obviamente, para quem tem interesse do Keanu Reeves. Ele é um cara muito engajado em algumas causas sociais, principalmente voltadas para a luta contra o câncer, porque a irmã dele, mais nova, Kim, foi alguém que batalhou contra o câncer, um diagnóstico de leucemia, se eu não me engano. Então ele tem diversas ações voltadas para esse meio. Ele é um cara que sempre se mostrou muito aberto, muito simples para tentar combater algumas dessas causas que assolam a humanidade, tá? Então o Keanu Reeves, ele é, para além de um grande ator, na minha opinião, também uma grande pessoa, o que tudo indica, tá? Obviamente a gente pode estar sempre enganado, mas eu acho que tu não consegue esconder isso por muito tempo, sabe? E o Keanu Reeves é um cara que tá sempre exposto aí, dando entrevistas e tal, e cara, tu não consegue esconder a tua real natureza por tanto tempo. Todos os relatos que envolvem o Keanu Reeves sempre são positivos. Deixa só mais um ponto de curiosidade. Ontem, nessa andança tentando entender e construir um roteiro do Keanu Reeves, eu me deparei com um filme que para a carreira dele foi importante, que eu ainda não tinha visto e eu sempre tive aí na minha lista, e eu sentei ontem mesmo e olhei, que é O Advogado do Diabo, Keanu Reeves e Al Pacino. Foda, filme foda, tá? Ok, em termos de efeitos especiais, principalmente pro final do filme ficou um pouco datado, mas eu gostei muito do conceito, eu gostei muito da construção dos personagens, eu gostei principalmente dos três principais personagens, que seria o Keanu Reeves, a esposa dele, e o Al Pacino, simplesmente foda. Aqui tem uma atuação até mais competente do Keanu Reeves se a gente for comparar aí com os filmes de ação que ele faz, tá? Então fica a dica, Advogado do Diabo tá na HBO Max, tá? Então fica aí a dica, olhem. E pessoal, pra quem é fã do Keanu Reeves, deixa teu like, pra quem não é fã também deixa teu like, porque deu um maior trabalho fazer esse vídeo, tá? Então ajuda, compartilha com quem possa interessar, comenta aqui quais os principais filmes, os filmes que vocês mais gostam do Keanu Reeves. Eu coloco facilmente o primeiro John Wick e o Caçadores de Emoções,
tá? Não, eu não coloco Matrix na minha lista. Eu entendo a importância histórica dele, mas não é um filme que me pega tanto. Eu entendo a revolução dele, mas não é algo que me pega tanto. Principalmente, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificação. Semanalmente tem vídeo novo por aqui, sempre trazendo algo que permeia a literatura. E aí volta e meia eu dou essas escapadas assim para comentar sobre outro tipo de arte, mas sempre com o intuito de apresentar algo da literatura. E hoje foi Berserker, do Keanu Reeves. Segue também as outras redes lá do canal, por lá eu tô sempre compartilhando minhas leituras em andamento, trocando uma ideia, indicando algumas bebidas, e a gente vai se falando. Até semana que vem, abraço!